E aí pessoal, bem-vindos ao canal. Nós achamos que precisaríamos esperar até quinta, dia 18, para vermos como ficou a luta final, mas, para surpresa de todo mundo, na segunda-feira, dia 15, durante a madrugada mesmo, o episódio vazou na internet e na parte da noite já tinha nos fansub. Eu resolvi segurar um pouco porque é um vazamento. Eu sei que aqui no Brasil não tem ninguém exibindo isso oficialmente, mas para evitar qualquer problema potencial, principalmente que nós estamos falando do Japão, que eu mostro 10 segundos de qualquer episódio, eles já falam que o meu vídeo não pode mais ser monetizado ou já pede para remover o pedaço, é um saco. Então, quanto ao episódio em si, fantástico episódio, fantástico. Eu falei no vídeo passado, não tinha muita coisa sobrando para eles colocar. Então, o que eles fizeram? Colocaram basicamente tudo. Eles ainda cortaram um ou outro ponto que faz sentido porque eles cortaram a história do monstro. Eles acabaram não mostrando ele. Não mostrou como ele nasceu, como ele cresceu, aquilo que eu já falei nos vídeos anteriores. Volta lá para conferir se você não viu o vídeo. E algumas cenas, por exemplo, aquelas que a Ashe aparece, não existem na Light Novel, mas fazem todo o sentido do mundo porque a magia da Haruhime é explicada pelo narrador. O anime, ao invés de colocar um narrador explicando, colocou como se fosse uma lembrança e recebemos a explicação ali. Então, uma grande adaptação. Acabou também mostrando a Haruhime conversando com a Aisha sobre o Grimório, cena que aconteceu no começo da Light Novel que eles tinham cortado. Então usaram agora para expandir o episódio. Das mudanças. Quando o povo que deveria guardar segredo lá, os elfos, os anões, observando a magia da Haruhime, perguntam, né, o que aconteceu. Na Light Novel, a Lily fala, para resumir, eles subiram de nível. Enquanto que no anime ela manda ficar em segredo, né? Não pode explicar. Outro ponto que foi removido é que nós temos ali a Aisha falando, né? Como aquele monstro consegue continuar fazendo algo que ninguém imaginou. E isso fica ainda mais claro na Light Novel porque antes daquele ponto lá que ele começa a comer as pedras mágicas, a Aisha chega a pensar: e o que você vai fazer agora, hein? Nos superar com apenas números não vai funcionar. E como você pode ver, isso não servirá nem para nos cansar. Tente mais algum dos seus truques e nós vamos acabar com você. Aí o monstro vai e começa a comer a pedra mágica e supera as expectativas dela e acontece aquilo tudo. Aí, quanto às partes do monstro, o ponto de vista do monstro que foi cortado, depois que ele recebe o Firebolt do Bell, nós temos uma pequena passagem para o lado dele. Ele estava furioso de raiva. O que era aquilo? O que acabou de acontecer? Deveria ser a caça perfeita. Assim que ele terminasse de acabar com aquela fêmea de cor escura, ele ia matar os outros humanos e depois ia comer as pedras mágicas. Mas por que aquele humano ainda estava vivo? Eu achei que ele tinha caído da cachoeira. Por que você não morreu? Por quê? Por quê? Por quê? Aquela foi a primeira vez que algo assim tinha ocorrido. De maneira alguma ele permitiria que algo como aquilo ocorresse. Era inaceitável para um humano existir e não seguir as expectativas dele como um caçador. Eles eram apenas presa, apenas comida, nada mais. Fúria e ódio subiam do corpo dele como se fosse fumaça. A roupa azul pregada na sua pele, completamente desgastada pelo excesso de uso. Se você vai vir, então venha. Eu devorei pedras mágicas o bastante. Ele era diferente do que ele era agora há pouco. O poder dele tinha subido para um patamar incrível. Seria fácil quebrar os braços magros daquele humano. Fogo não podia mais afetá-lo. Talvez ele devesse arrastar aquele humano para debaixo d'água de novo. A Dungeon era a mãe dele, e dentro do útero da sua mãe, ele poderia ganhar força infinita. Mas os humanos não tinham truques para ganhar força. Dessa vez, ele acabaria com a respiração daquele humano na sua fonte. Os olhos dele brilhando com desejo de matar, ele encarou o garoto que apareceu
vindo do buraco. Aí nós voltamos de novo para a sequência de luta, até quando o Bell estava preparando para usar o Argovesta e nós de novo passamos para visão do monstro. Ele estava tremendo. O que era aquilo? O que era aquilo? O que poderia ser aquilo? Ele não sabia, ele nunca tinha visto algo como aquilo. Várias vezes no passado, ele ouviu canções seguidas de um bombardeio. Ele já foi queimado com gelado, já foi atingido por raios e perdeu pedaços do seu corpo. Mas ele nunca tinha visto algo como aquilo. Nunca esta luz impiedosa. Nunca esse brilho e essa chama que pareciam destinadas a destruir e voltar tudo a cinzas. Ele estava completamente petrificado, tão petrificado que sua vontade de matar e seu ódio desapareceram. Água. Ele tinha que entrar na água. Se ele estivesse na água, o humano não poderia persegui-lo. Ele se virou, fugindo do garoto. Ele deixou seu ódio, seu orgulho e sua humilhação para trás e estava para mergulhar na correnteza que sua mãe Dungeon forneceu para ele. Antes que ele pudesse alcançá-la, uma nevasca de uma neve pura e branca caiu e congelou a correnteza e ele não poderia mais vê-la. Um jovem de cabelo vermelho e uma espada azul em sua mão direita estava no topo de uma coluna de cristal, olhando para ele. O sorriso destemido daquele humano o deixou louco de raiva. Ele rugiu, querendo se descontrolar, enquanto seu desejo de matar subia. Mas os passos se aproximando por detrás dele não permitiriam isso. Ele segurou sua respiração e olhou para trás. O garoto de cabelo branco seguindo vagarosamente rumo a ele. A fúria desapareceu novamente, em seu lugar veio o medo. O garoto se aproximava calmamente dele, repetidamente concentrando aquela terrível luz branca enquanto se aproximava. Ele está se aproximando, se aproximando, se aproximando. A destruição que faria ele em pedaços. O humano que mataria ele. O coelho branco com os olhos de vermelho escarlate. O sino tocou por 6 segundos. As letras sagradas marcadas em sua lâmina emitiram uma luz brilhante e soltaram o rugido do fogo. Antes que fosse atingido, algo passou pela cabeça dele. Se eu renascer, eu jamais quero me aproximar de um coelho branco novamente. Esse foi o seu último pensamento antes que sua consciência explodisse em 1 milhão de pedaços. Então, foi isso. Ainda está faltando o epílogo da Light Novel, que nós já sabemos como que vai acontecer no anime, porque o episódio 6 também vazou na segunda-feira de madrugada, eu já assisti ele. Aí lembra lá no primeiro vídeo eu falei que pularam a parte do título do Bell. O título do Bell eles vão colocar no próximo episódio. Eles vão fazer um episódio mais tranquilo e ao final do episódio nós vamos encontrar a Liu. Então o volume 13 realmente começa no episódio 7, onde nós teremos as profecias da Cassandra prevendo a morte de todos os membros da expedição. Então é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. E deixo meus sinceros agradecimentos aos membros do canal. Algumas coisas aqui só foram possíveis graças à ajuda de vocês. Realmente, obrigado.